Estamos de volta aqui no Sagres em tom maior ao vivo, na Sagres TV, na Rádio Sagres e também no sagresonline.com.br. A partir de agora, vamos acompanhar o nosso melhor. E para acompanhar o nosso melhor, recebemos Estevão Daltro. Toda quarta-feira é dia do nosso melhor. Seja bem-vindo, Estevão. Olá a todos que nos acompanham e que estão participando pelo Sistema Sagres de Comunicação. O que temos para hoje? Olha, nós temos hoje, primeiro assim, uma piada, né? Posso comentar uma piada primeiro? A piada do nosso amigo aí, Charlie Pereira, falando que a arena do Vasco é a mais bonita do Brasil. Ah, Charlie. Tudo bem, a gente pode... É bom que a gente começa divertindo, né, Tôndolo? A do Internacional tem que dar uma palmatória, realmente ela está muito bonita mesmo. Ela é uma das mais bonitas do Brasil e do Rio Grande do Sul, é certeza. Certeza. O Lucas não gosta disso não, mas tudo bem, vamos lá para frente. Então, hoje nós vamos falar aqui de engajamento. Nós estamos trabalhando esses temas sobre o plano diretor, né, Tom? E aí a gente hoje dedicou esse programa para falar sobre como que as pessoas podem participar desse processo de pensar e influenciar o encaminhamento do plano diretor, de como que vai ser o desenvolvimento do seu bairro e da sua cidade, onde que está vivendo, né? Então, nós vamos falar hoje sobre o bairro Jaó. O setor Jaó é um setor que eu tenho um carinho especial, morei muitos anos lá, frequentei um clube, joguei muita bola, tênis e tudo atuado lá naquele clube Jaó ali também, né? Uma homenagem assim que a gente faz também na família Berocan, minha querida Estela Leite, Araci, o próprio Berocan, todo mundo ali no clube Jaó, né? E a gente tem uma história muito interessante, sabe, Tony? Você sabia que o setor Jaó foi planejado por alemães, dizem que nazistas, prisioneiros de guerra? Não sabia. Sabia disso, Tony? Não sabia disso. A única coisa que eu sabia é que aquele lago ali do fundo do Jaó já foi a usina de energia de Goiânia, mas que tinha sido projetado por ex-prisioneiros nazistas, isso eu não sabia, não. Não, a história é muito interessante. E nós conseguimos fazer uma entrevista com um personagem, né? Tem um personagem, cada bairro tem seus personagens, e o Arthur Rios é uma pessoa assim, muito encantadora, é um advogado. Inclusive, seu colega, ele tem quase 80 anos, acabou de se formar em jornalismo, né? E ele estudou muito o Jaó, e tem uma história interessante para contar. Então, vamos chamar aí a matéria com o Arthur Rios, que ele tem muita coisa boa para contar para nós. Bem, então temos que começar na Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi vencida pelos Estados Unidos, pelos aliados, e foram vencidos os alemães. E muitos alemães ficaram prisioneiros da Inglaterra. Naquela época, Goiás era dirigido pelo governador Jerônimo Coimbra Bueno. Jerônimo Coimbra Bueno era um governador que gostava de ficar muito no Rio de Janeiro. Ele ficava tanto no Rio de Janeiro que por 2 ou 3 vezes a Assembleia Legislativa quis declarar o cargo vago. Ele gostava de ficar no Rio. E ficando no Rio, ele frequentava a Embaixada Inglesa. Na Embaixada Inglesa, entre um uísque e outro, ele foi convidado a assumir a responsabilidade de ficar aqui em Goiás com 50 prisioneiros alemães dos ingleses, o que era grande vantagem, porque não só os ingleses deixavam de sustentar os 50 alemães, mas também, como é lei de guerra, os prisioneiros de guerra recebem também uma mesada. E Jerônimo Coimbra assinou esse documento, veio para Goiânia e tal, esqueceu, quando foi surpreendido com um aviso que estava chegando aqui em Goiânia um avião inglês com 50 alemães
dispostos a trabalhar na construção de Goiânia. Esses alemães ficaram aqui, vieram para o Jaó, foi feito barracas para eles aqui, e eles recebiam isso que hoje se chama cesta básica, tá? Para ficar aqui, mas eles não gostaram de ficar à toa, eles queriam trabalhar. Eram almirantes, eram generais, eram pessoas de gabarito, queriam trabalhar. E o Coimbra Bueno telefonou para o Magalhães Pinto, que era o proprietário desse terreno, ou seja, chamava Fazenda Retiro, se ele queria fazer um loteamento aqui. Aí juntou a fome com a vontade, que o Magalhães Pinto tinha comprado isso aqui para fazer loteamento mesmo. O Magalhães Pinto gostou da ideia, mandou de Belo Horizonte todas as ferramentas necessárias, os instrumentos necessários para fazer loteamento, e eles ficaram aqui 2 anos, de 47 a 49, 50, trabalhando aqui, nessas ruas. Desses alemães que vieram aqui, 3 ficaram em Goiânia. O Otto Hoffmann, Paulo Becher e o Sannenberg. O Sannenberg é exatamente um dos que assina também a planta, era o engenheiro-chefe do loteamento. E ele é uma avenida, o nome dele é homenageado numa avenida lá no Detran, lá na Avenida Werner Sonnenberg. O Paulo Becher era dono da churrascaria do Paulo. Churrascaria do Paulo, que até pouco tempo, né, era conhecida, 20, 30 anos atrás, aqui no Jaó. Ele nunca saiu do Jaó. Ele era um almirante. E ele ficou no Jaó, morreu no Jaó. E o Otto Hoffmann, ele foi para Campinas e foi o primeiro que engarrafou água. O plano diretor do setor Jaó, do bairro Jaó, do loteamento Jaó, é um plano diretor assim, que segue as normas urbanísticas de 1920 da Alemanha. Ou seja, as ruas não teriam nomes, ou seja, seria J1, 2, 3, 4, 5, etc. Algumas ruas tiveram nomes, porque o Magalhães Pinto exigiu que fosse homenageado Belo Horizonte. Avenida Belo Horizonte e Alameda Pampulha, as duas. Segunda, você nota também que os alemães deixaram um símbolo de religiosidade aqui, católica. Os alemães, os nazistas, eram católicos. O Papa, naquele tempo, era o Papa Pio XII, e o Papa Pio XII era protetor dos nazistas. Então, a história conta isso. Então, o que ocorre? Eles deixaram aqui Praça Santa Cruz. Segue a Avenida Cristo Rei, corta o braço com a Praça de Lourdes, ou seja, forma perfeitamente a cruz, o crucifixo, que termina lá na Praça da Bandeira, que é a praça onde tem a maçonaria. Agora, o amor ao verde, né? A característica dos alemães, lá que nasceu o Partido Verde, é exatamente a proteção do verde. Todo clube, todo loteamento é feito da proteção do verde. A história do lago, do Parque do Beija-Flor, é uma história interessante, porque a Interestadual Mercantil era do Magalhães Pinto. O Magalhães Pinto também era dono do Banco Nacional. E feito o loteamento, ele conseguiu que a prefeitura passasse esse local onde está o Parque Beija-Flor para que ele construísse um departamento esportivo do Banco Nacional. E foi usado por algum tempo isso aí. Posteriormente, o Banco Nacional quebrou e a escritura desse terreno apareceu lá numa associação de uma favela no Rio de Janeiro. Alguém da Goiânia foi lá e comprou por uns 5, 6 mil dólares toda essa área aí, que é de 21 metros quadrados, ou seja, mais que 2 hectares. E aqui foi planejado um condomínio fechado. Ao iniciar esse condomínio fechado, houve uma explosão dos moradores no sentido de protesto. Houve o apoio do Ministério Público e houve essa luta judicial, que eu participei também, que foi de 15 anos, terminando em Brasília, do Superior Tribunal de Justiça, dando ganho de causa para os moradores, ou seja,
que a área era uma área pública para se fazer um parque e não um condomínio fechado. Agora, a propósito de adestramento do bar, ela prejudica muito a parte urbanística, que é a parte histórica, né, da cidade, né? A parte, vamos dizer, geográfica, né? Mas ela atende os interesses mercantis, né? Mas tem que haver uma composição desse setor, porque se nós formos deixar a cidade ficar só com o aspecto materialista, a cidade fica muito dura, difícil de viver. E ficando difícil de viver, você sabe que crescem as tensões, crescem os estresses e crescem as doenças, ou seja, fica uma cidade doentia. Que bacana, hein, Estevam? Muito interessante. Não, tem muita história aí. A gente reduziu um pouco, mas tem muitos detalhes interessantes. Por exemplo, você sabia que o Clube Jaó, o Berocan pai, né, quando ele comprou a área para fazer, porque primeiro foi o bairro, e aí o Clube Jaó, o Berocan comprou a área para fazer o clube. Ele pagou essa área asfaltando a avenida principal do Jaó, desde lá da ponta, lá da ponte até no clube. Esse foi o pagamento da área dele. E, curiosamente, sei lá, se tem 50, 60 anos, agora a prefeitura está recapeando mesmo, que era só aquela tampa-buraco, tampa-buraco. Agora eu até assustei, fui no bairro, o asfalto lisinho, que maravilha aquilo. Quem já foi para os shows lá no Jaó, quem já foi lá no clube, já vivia aquela avenida, era triste de passar. Mas, então... Estevam, não, assim, e é uma coisa bacana, para quem está nos acompanhando em Minas Gerais, na hora que ele fala sobre Magalhães Pinto ser o dono da área, Magalhães Pinto foi governador de Minas Gerais e que hoje dá o nome ao Estádio Mineirão. E Jerônimo Bueno foi o idealizador da Rádio Brasil Central como motivo, como movimento para trazer a capital para onde é Brasília hoje. Então, assim, a comunicação, a história, ela se mistura nessa entrevista, eu achei maravilhosa. Mas o que a gente tem mais? Não, então agora nós vamos falar com um exemplo de associação hoje em Goiânia, que eu acompanhei de perto e até hoje está atuante, que é a Amo Jaó. Nós vamos falar com o seu presidente, o Edson Ribeiro, que é também engenheiro e está bem à frente dessas conversas, de lives e dentro dessa coisa de Covid, na mobilização dos moradores do bairro para que eles participem desse momento do planejamento desse novo plano diretor. Bem-vindo, Edson Ribeiro, tudo bem? Você liberou o seu microfone aí, Edson? Porque o seu microfone não está vindo o som. Nós estamos acompanhando o nosso melhor aqui com Estevão Daltro e nós estamos aí, o Edson está organizando o som, o microfone dele estava desligado, mas eu estou encantado com o Arthur. Agora nós estamos ouvindo, Edson. Ok. Só vira a imagem, que a imagem você tá mostrando o seu teclado. É? Tá, olha para a sua imagem. Aí, garoto. Então, olá a todos vocês da equipe técnica e também quem nos ouve, nos assiste aí no programa Nosso Melhor, né, no Sistema Sagres de Comunicação. Para nós é uma oportunidade muito boa contar com o espaço de vocês, da imprensa, para nos ajudar a proteger esse excelente setor, esse belíssimo setor que foi há pouco aí contado a história dele, a origem, pelo professor Arthur Rios, viu, Dalton? Então, assim, nós estamos vivenciando um momento extremamente preocupante aqui no setor, porque está em discussão o plano diretor da cidade para os próximos anos, né, para os próximos 10 anos, e nós vimos algumas coisas, alguns detalhes técnicos que já saíram, inclusive do Executivo Municipal, que já contraria essa característica histórica, ambiental do setor Jaó. Bem, então assim... Quais seriam esses pontos, certo?
Edson? Olha, a questão, por exemplo, nós estamos inseridos hoje dentro da divisão como sendo territorial, como sendo uma área de adensamento básico. E aí, para essa área de adensamento básico, estão prevendo que as edificações elas possam ter 11 metros de altura, fora o telhado. Então, com isso, pode acontecer de haver uma mudança na tipologia das edificações aqui do setor Jaó. Então, porque basicamente que são casas unifamiliares, residenciais, casas térreas ou então sobrados, né? Agora, se tiver esse tipo de altura, há sim a possibilidade de terem prédios aqui do térreo, o pavimento térreo e mais 3 pavimentos. Isso nos preocupa bastante, porque agregada a essa possibilidade, tem também uma cláusula lá dentro de um artigo da proposta do plano diretor para kitnets de 30 metros quadrados. Então, a gente começa a imaginar o quê, como um profissional técnico, que dentro de uma área, digamos, de um lote médio de 300 e poucos metros, vão caber aí 8, 9 kitnets tranquilamente. Isso é adensamento, isso é verticalização. E isso que a comunidade do setor Jaó não está querendo. E como que a AMO Jaó está se articulando, né, para poder defender o interesse dos moradores? O que vocês estão fazendo? Olha, primeiramente, o Dalton, não é fácil para qualquer associação ter um tipo de discussão nesse nível, nesse tipo de propostas técnicas. Por quê? Porque a própria Câmara Municipal, ela faz uso, né, contratou uma equipe especializada, o ITCO. A Prefeitura de Goiânia tem lá à sua disposição servidores dentro da Secretaria de Planejamento por longos anos, né? E nós, da associação, o que é que nós fizemos? Nós temos pedido a colaboração de alguns técnicos com formação dentro da área de engenharia e arquitetura, principalmente, né, para nós estarmos propondo emendas a esse plano diretor que ora estão discutindo lá. Mas não só com isso, satisfeito com essa atitude, nós buscamos também recentemente o IESA, que é o Instituto de Estudos Socioambientais da Universidade Federal de Goiás, e também a colaboração da ARCA, né, que atua muito dentro da questão da conservação ambiental. Então, aí a gente espera que a gente aprofunde um pouco mais essas discussões técnicas e estabeleça parâmetros urbanísticos diferenciados para o setor Jaó. E como a gente trouxe também esse case, né, a gente tem assim, uma forma assim, de inspirar outros bairros, a outras pessoas a se organizarem. Como que nasceu a AMO Jaó, Edson? Você sabe disso? Tem uma história da associação? O histórico dela, ela nasceu também, até você comentou a respeito do Clube Jaó, da família Berocã. Inclusive, eles iniciaram, na época, essa associação. E aí foram depois passando para outras gestões. Teve uma época que ficou paralisada. Então, assim, tiveram aí umas 4, 5 gestões ao longo desse tempo, né? O setor Jaó, hoje, ele se aproxima de 70 anos, né? O decreto que regulamentou o setor Jaó, feito pelo primeiro prefeito de Goiânia, professor Venerando de Freitas, ele data de março de 1952. Então, a nossa luta, Dalton, é manter a história, manter a qualidade de vida, manter as tradições de um setor. Há quem discute hoje, dizendo que o importante é adensar, é que tem que transformar em prédios. Eu acho que é uma visão equivocada das pessoas, né? Porque isso se caminhar só por esse caminho, então acabam-se as histórias, acabam-se todo esse convívio humano. Agora, Edson, uma provocação que é importante, porque assim, o nosso melhor, a gente quer trabalhar sempre assim, buscando consensos, né? Ouvir ambas as partes. E assim, tem aqueles que pensam nessa necessidade de adensar, né, a cidade por vários motivos.
Há aqueles que acham que tem que manter como era desde da origem. Mas o que a gente pode fazer para pensar em todas essas pessoas renunciar um pouco o que está pensando e pensar assim, o que eu posso fazer de melhor para a cidade? Porque também os bairros a gente não pode se sentir uma ilha, né? Nós estamos, tanto o setor sul, o setor Jaó, vários outros, estão também dentro da cidade. Então, assim, existe essa boa vontade também da associação, dos moradores, de sentar e achar um consenso, ou tem uma coisa muito assim, não vamos arredar o pé daqui? Porque se eles não arredam, quem quer fazer o adensamento não arredar o pé, e o Jaó também, ou os bairros, não, aí eu acho que fica difícil de achar um consenso, né? Tem essa boa vontade de sentar e achar uma solução juntos? Claro, Dalton. Tanto existe que nós estamos em contato com o pessoal da Associação do Setor Sul, né? Já conversamos também com alguns representantes do setor marista, né? A dificuldade, Dalton, é que muitas das vezes algumas associações não são organizadas, sabe? E aí existem, às vezes, preocupações individuais, né? Mas nós estamos aí em contato com a Câmara Municipal, o presidente da comissão mista, o vereador Lucas, que tem sido bastante sensível à questão nossa, da questão do setor sul também, do marista. Já provocamos aqui 2 reuniões setoriais exclusivas, só mesmo para conversar sobre o problema do setor Jaó. E assim, está nascendo uma proposta. E aí nós temos que ver, junto ao IESA, junto ao corpo técnico que nos assessora, da gente ver a possibilidade de criar a área de baixa densidade. Seria uma ABD, né? Justamente para a gente, assim, alguns setores em Goiânia, se não forem integralmente na sua extensão territorial, mas pelo menos manchas desses setores estarem aí presentes nessa ABD. O que seria uma ABD? Uma área de baixa densidade, com parâmetros urbanísticos voltados mais à questão da história, mais voltada à questão cultural, né, das tradições, porque também não se pode pegar uma cidade. Bom, parece que cortou aí, caiu a ligação dele. Alô, Edson? Está aí ainda? Eu acho que parece que caiu a ligação do Edson ali, Tom. Então estamos chegando também ao nosso, encerrando o nosso momento, né? Vamos, nós perdemos o contato com o Edson, mas muito bacana o trabalho desenvolvido pela associação e que possa servir de exemplo para os outros bairros que desenvolvem, que queiram também defender. Hoje eu tive uma aula de Jaó, que eu nunca tive na minha vida, viu, Estevão? Isso aí. Quem sabe você ainda vai morar lá, né? Tem muita gente boa morando por lá. Então, é o seguinte, a gente encerrou o nosso... Voltou o sinal. Só conclui que nós estamos concluindo o programa, então, Edson. Conclui sua fala. Conto com vocês, conto com a imprensa, com essa boa vontade aí, assim, da imprensa, está abrindo esses canais para nós aqui do setor Jaó e também outros setores como o setor sul, estarmos protegendo esse patrimônio, na verdade, que não é só dos moradores, é o patrimônio de toda uma cidade, é o patrimônio de todo um estado, okay? O setor Jaó. Muito agradecido. Okay. Grato demais a sua participação. Então, meus amigos, nós estamos assim concluindo o programa de hoje e a ideia é essa, que as organizações, as pessoas dos seus bairros possam se organizar em associações, participem o máximo que puderem. O pessoal do Jaó, que está meio desmobilizado, chega junto aí com o Edson, com as pessoas da AME, eu sei que vai ter até uma live hoje com a universidade, procurando soluções. A gente tem que encontrar soluções de um desenvolvimento sustentável. E sentando na mesa com essa boa vontade de escolher a paz, de fazer da melhor forma possível, a gente entra num consenso. Não é isso, Tom? Isso mesmo. Estevão, muito obrigado pela participação. Hoje, edição maravilhosa.
do nosso melhor aqui no Sagres em Tom Maior. Valeu, até quarta-feira que vem. Até mais, vamos fazer o nosso melhor. Vamos em busca dele, sempre, todos os dias, do nosso melhor, nosso tom maior. E a gente vai para o intervalo, é rapidinho, e a Letícia Martins já está chegando aqui na nossa programação.